Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quem é o culpado pelo Guaíba e os córregos e rios aqui do Rio Grande do Sul estarem há 30 anos sem dragagem, limpeza, desassoreamento, e isso partiu de uma medida de um ex-governador. Eu vou contar para vocês quem é o ex-governador que provocou isso e quais governadores fizeram alguma coisa ao longo desse caminho e quais não fizeram. Mas antes eu quero que tu pare esse vídeo e curta ele para esse vídeo ganhar mais engajamento no YouTube e tu siga a minha página aqui no YouTube, Gessé Sangalli Direito de Verdade, para que tu receba outros vídeos sobre política aqui do Rio Grande do Sul, comentados por mim, Gessé Sangalli, o vereador mais votado de Porto Alegre e, por coincidência, o vereador mais votado do estado do Rio Grande do Sul. Quem iniciou essa política foi o Olívio Dutra, lá quando ele se elegeu primeiro prefeito em Porto Alegre, nos idos de 88, e depois governador do estado do Rio Grande do Sul 10 anos depois. Eu vou contar isso completo agora, então eu peço, assista o vídeo com atenção e me escreva aqui o que tu achou que faltou colocar nesse vídeo para uma próxima edição que eu traga aí. Para quem não sabe, a gente passou por muitas chuvas aqui, tanto no final de 2023 quanto no início de 2024, e após décadas de falta de limpeza e desassoreamento e dragagem, acabou acontecendo que toda essa areia que vem do norte do estado passando aqui pelo Guaíba acabou se acumulando, atrapalhando a navegação. E agora eu vou mostrar para vocês o quanto isso está impactando não somente a estética do local, mas também alterando e dificultando a navegação de navios, tanto no Guaíba, Lagoa dos Patos, em direção ao Rio Grande e também no Jacuí. Vou só mostrar essa imagem aqui porque é uma imagem esteticamente bonita, mostrando para vocês o quanto nós temos de areia acumulada aqui no Guaíba em função das chuvas que nós tivemos recentemente. Esse aqui são cúmulos de areia que se depositaram junto ao Guaíba, aqui do lado oposto à orla do gasômetro. De quem está vindo aqui pelo gasômetro consegue inclusive ver esses cúmulos de areia aqui se projetando, se destacando junto ao Guaíba. E obviamente isso aqui não é natural, isso aqui veio lá de cima nas últimas chuvas, e se não for feito a retirada de maneira adequada, isso aqui vai continuar atrapalhando e atrapalhando cada vez mais a navegação aqui no Rio Grande do Sul. Tudo começou com esse vídeo aqui de 1988. Quero que vocês assistam com muita atenção. A multidão que se concentrava no Parque Marinha do Brasil caminhou para a beira do rio. Uma a uma as pessoas deram as mãos e começaram a formar uma corrente. O protesto ocupou a Avenida Beira Rio, a primeira obra do projeto Praia do Guaíba, que os ecologistas não aceitam. E por que você está abraçando o rio? Porque eu acho que o rio é nosso, né? E a gente tem que garantir ele para o povo de Porto Alegre. A partir do momento que a gente se conscientizar da importância da ecologia, a gente passa a se importar pelas questões que envolvem a cidade. Acho que esse projeto tem que ter participação do povo porto-alegrense. Em pouco tempo, a fila tinha cerca de 3 quilômetros, indo do Parque Marinha até a ponta do gasômetro. Foi a maior manifestação ecológica realizada em Porto Alegre. A corrente humana abraçou o rio e esperou pelo pôr do sol. Rio que é das garças que mora no leito e tem o despeito. Bom, isso aqui é de 1988 e poucas pessoas se dão conta, mas esse movimento aqui acabou culminando numa eleição muito importante para o PT do Rio Grande do Sul, que foi a eleição do 37º prefeito de Porto Alegre, o Olívio Dutra, que se elegeu assumiu o cargo em 1º de janeiro de 1989 e ficou até 93. Ou seja, aquele vídeo aqui de 88, o abraço ao Guaíba, é como se fosse uma dessas ações preparatórias, inclusive do ponto de vista político, para a eleição que elegeu o Olívio Dutra. Então, é de se compreender que o Olívio Dutra, que se elegeu em cima dessa pauta ambiental, com todo esse movimento aqui que acabou induzindo ele à prefeitura, tivesse como uma das pautas do seu trabalho
no Executivo a questão da proteção, entre aspas, ao Guaíba. E daí eu encontrei esse documento aqui, ó. Uma iniciativa de recuperação ambiental para os espaços urbanos, o programa Guaíba Vive, de 89 a 2004. E o que nós observamos nesse documento? Duas coisas. Uma coisa é o tal do programa Pro Guaíba. Daí tu bota aqui Pro Guaíba. Se tu for ler todo o documento, ele fala algumas coisas, mas basicamente fala sobre a questão da preservação ambiental. E aqui está uma coisa que a direita precisa entender. Primeiro, a direita é a favor da preservação ambiental. E a esquerda diz que está preocupada com o meio ambiente, mas ela faz coisas que sinalizam virtude para o seu público de que ela está preocupada com o meio ambiente, mas no fundo ela não faz ação nenhuma em defesa do meio ambiente. E esse programa Pro Guaíba e também Guaíba Vive acabou culminando com algumas questões que começaram a dificultar a dragagem e a mineração no Guaíba e também no Delta do Jacuí. Depois tu bota aqui isso aqui na internet, tu vai procurar uma iniciativa para recuperação ambiental em espaços urbanos, o programa Guaíba Vive, 89 de 2004, tu vai achar esse PDF. Mas isso aqui é como se fosse o documento que surgiu a partir desse movimento que elegeu o Olívio Dutra. E, posteriormente a isso, em 2003, quem acabou se tornando governador do estado do Rio Grande do Sul? Governador Olívio Dutra. Foi governador, coincidentemente, de 99 a 2003. E o que aconteceu aqui em 2003? A suspensão da mineração do Guaíba desde 2003. Ou seja, se iniciou lá em 89 até 93 com algumas ações ambientais. Mas quem deu a canetada para acabar com a mineração em 2003 foi o Olívio Dutra, que tinha sido governador de 99 a 2003. E pensa tu como político, se tu fosse alguém que ascendeu politicamente, entre aspas, na defesa da pauta ambiental. Em 88 teve esse movimento. Em 89 tu tiraste de prefeito. Em 89 tu já inicia um documento em defesa do Guaíba. Guaíba Vive e Pro Guaíba. Quando tu te tornasse governador de 99 a 2003, tu não teria um grande incentivo para, entre aspas, proteger o Guaíba, suspendendo via decreto e via pressão sobre a FEPAM a licença para que mineradoras pudessem atuar no Guaíba? Com certeza esse incentivo existiria. Então o que acabou acontecendo foi que em 2003 o Olívio Dutra acabou encerrando as possibilidades de mineração de areia no Guaíba. E daí eu te faço uma pergunta. Qual é que é a importância da mineração? Tu poder fazer a mineração da areia num curso d'água. A grande vantagem de tu poder minerar areia num curso d'água é que tu tira esta areia do curso d'água e utiliza ela para construção civil, construção de estrada, construção de viaduto, de casas, de residência, de apartamento, de prédio, e por uma questão ideológica, a gente consegue imaginar que a esquerda acaba sendo contrária a isso, faz algum sentido do ponto de vista do que se esperaria de um esquerdista, mas isso traz consequências. Então a preocupação, entre aspas, ambiental da esquerda com o meio ambiente, ela é muito mais de sinalização de virtude do que de fato de resolver problemas. E nós observamos aqui, depois de ter sido proibida a mineração no Guaíba, aqui no Guaíba, e esse aqui é o Guaíba que eu mostrei no início do vídeo para vocês, e essa terra se acumulando ao longo de décadas, acabou acontecendo isso aqui, ó. A terra acabou se acumulando, gerando externalidades, aumentando o impacto das cheias na projeção dessa água ao redor, e a gente consegue observar aqui inclusive os lençóis porto-alegrenses, que esse aqui é um vídeo que eu fiz cerca aí de um mês antes do período eleitoral, mostrando para vocês como é que se encontrava isso aqui. Então isso aqui, esse acúmulo de areia aqui que é visível, e toda a parte da areia que está no Guaíba daqui até a Lagoa dos Patos, não visível, mas impactando a nossa navegação, é consequência direta de uma promessa de campanha, de um anseio popular simbolizado no Olívio Dutra, que se elegeu prefeito em Porto Alegre, teoricamente preocupado com a questão ambiental, e se elegeu governador também
por requisitos próprios, mas também pela questão ambiental, e a cartada final do mandato dele foi proibir a extração dessa areia contra os capitalistas, malvadões e tudo que vocês sabem que a esquerda acaba mentindo sobre as pessoas que empreendem no Brasil. E a lógica de tu poder recolher essa areia próximo do mercado consumidor e vender ela aqui na capital e região metropolitana é que tu reduz o custo de tu fazer essa extração e reduz o custo para o consumidor final e, ao mesmo tempo, ajudaria com a retirada dessa areia de dentro do curso d'água a desobstruir a passagem da água ao longo da trajetória, tá? Depois eu volto sobre por que todo o rio acaba virando pântano e aqui é uma das provas de por que todo o rio acaba virando pântano. E em 2012, alguém reclamou onde é que estaria o Proguaíba, que é aquele papelzinho bonitinho que foi criado ali pelo Olívio em 1991, algo tipo assim, que teoricamente não teria se colocado efetivamente em prática. Então, mesmo para atrapalhar, eles só fizeram alguma estradalhaça e acabaram não criando nem aquilo que eles se propunham a colocar para criar como solução ambiental para esse problema da dragagem. E daí, o que acabou acontecendo? Primeiro, tem uma outra questão aqui sobre a proibição de extração de areia no Jacuí, que é um dos afluentes que chega aqui no gasômetro. Então, se não é permitido fazer a extração lá, e aqui dá para ver que de fato parece que lá estava com problema ambiental de estar desassoreando as margens por conta do excesso de extração, mas se não é possível fazer o desassoreamento lá, essa areia vai acabar descendo aqui para o Guaíba também. Vamos ver a matéria. Um dos rios mais importantes do estado está pedindo socorro. E o pior é que quase ninguém está escutando. Por isso o Jornal do Almoço agora vai fazer coro a esse pedido. Precisamos salvar o rio Jacuí. É que quase metade de toda a areia que é usada em obras pelo nosso estado sai das margens do Jacuí. 2013. Nós já denunciamos irregularidades nessa atividade, mas pouca coisa mudou. Por isso agora a Justiça pode voltar a proibir o trabalho por lá. E mostram que de fato parecia desassoreado as bordas e tal. E como não era possível fazer a dragagem, o desassoreamento e a coleta desse minério aqui em Porto Alegre, acabou que a Justiça voltou a autorizar a extração lá no Jacuí. E posteriormente a isso, justamente para ter como se fosse uma opção para fazer a mineração alternativa ao Jacuí, se apresentou uma proposta em 2016 para permitir a extração de areia no Guaíba. Daí isso resolveria o nosso problema. Em 2016 foi feita essa solicitação para poder extrair a areia do Guaíba. Um assunto polêmico volta a ser discutido depois de 10 anos. A extração de areia do Guaíba, posta para a exploração da área, foi apresentada esta tarde na capital. Com uma área de 490 quilômetros quadrados, o Guaíba banha Porto Alegre e outros 4 municípios. Depois que a extração de areia foi interrompida, as mineradoras passaram a atuar em outros rios. Em 2013, o repórter Fábio Almeida denunciou no RBS Notícias a exploração irregular de areia no rio Jacuí e mostrou os danos ambientais causados pela retirada sem controle. Depois das denúncias, a retirada de areia do Jacuí chegou a ser suspensa por 3 meses, mas agora segue sendo feita pelas empresas autorizadas. Ambientalistas dizem que o rio está esgotado e não tem mais condições de ser explorado. Por isso, uma das alternativas seria a retomada da mineração no Guaíba. Ambientalistas dizem que o rio Jacuí já está esgotado e não poderia mais ser explorado. Por isso, uma das alternativas seria o Guaíba. Em 2016, já se falava que o Guaíba tem recurso suficiente para poder abastecer de areia o nosso comércio, as nossas estradas, as nossas construções civis. Mas depois vocês vão ver o que acabou acontecendo depois de 2016. O projeto hoje foi apresentado mostrando os locais onde a areia poderia ser retirada. O mapa mostra em amarelo as áreas que poderiam ser liberadas. São cerca de 140 quilômetros quadrados. O zoneamento ele foi feito em cima de restrições. Nós fomos retirando todas aquelas áreas que, por uma razão ou outra, se mostravam críticas, então, ou com algum risco ambiental. Isso resultou numa área que a gente chama de amarela no mapa, em que pode se efetuar estudos de extração de areia. Não quer dizer que em toda aquela área vai ser liberado. Aí nós poderemos estudar caso a caso. Isso representa mais ou menos 30% de todo o Lago Guaíba.
Enfim, tá? Essa aqui foi o xalalá, o governo do estado tentando liberar em 2016 a mineração no Guaíba. O que aconteceu após isso? Isso aqui, ó. O Lago Guaíba, além de ser um ponto de lazer, é a única fonte de abastecimento dos moradores de Porto Alegre. Por isso, a comunidade se preocupa com a extração de minério que acontece por lá. E a atividade é tão frequente que, segundo a população, até o gosto da água já mudou. Por isso, a retirada de areia do Guaíba foi suspensa pela Justiça. A 30 quilômetros do centro de Porto Alegre, é possível encontrar um cenário como esse. Aqui seria a Praia do Pobre, né? Seria isso aí. Aqui lota mesmo. Essa é a Praia do Lamy, uma região banhada pelo Lago Guaíba, o principal manancial da capital do Rio Grande do Sul. O problema é que, no verão, toda essa movimentação afeta a qualidade da água de boa parte da cidade. Quando toma banho aqui, sobe aquela areia preta para cima. Aí já incomoda, né? Tá, nada contra o senhorzinho aqui, um popular, que obviamente está preocupado com o meio ambiente. A questão é, se desde 2003 não tem mineração, como que em 2016 ele está preocupado com a areia preta que sobe ali? Não tem mineração há 13 anos, querido. Então não faz sentido esse argumento. Isso volta e meia, o lago ganha destaque na comunidade. A preocupação é com a qualidade da água que é fornecida. O motivo estaria ligado à liberação de extração de minério no Guaíba. Carla, presidente da Associação dos Moradores do Lamy, entrou com uma ação na Justiça Federal para tentar proibir qualquer atividade de mineração no local. Alterações no gosto da água, alterações no cheiro da água, até mesmo no nosso corpo, quando a gente vinha tomar banho, que a gente já saía do banheiro, saía se coçando todo. Esse geólogo... Cara, nada contra essa tiazinha aqui, mas foi a ação dela que proibiu a extração da areia no Guaíba. Para a esquerda, ela é heroína. Para as pessoas que acreditam que a falta de mineração ajudou na cheia, acabou que a FEPAM e os órgãos federais, como a Justiça Federal, que deram causa, deram razão à solicitação que foi promovida pela Associação do Lamy, acabou sendo problemática. O problema não é novidade. Antes mesmo da abertura do processo na Justiça, o Ministério Público do Estado recomendou à Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, que não libere novas extrações. A secretária atual, ela ela se manifestou na imprensa no sentido de que ela iria autorizar um projeto piloto de mineração de areia para um empreendedor na região do Lago Guaíba. Foi então que o Ministério Público Estadual entendeu de expedir agora sim uma recomendação, uma notificação recomendatória, trazendo todo esse histórico, todos esses pareceres que nós reunimos ao longo do tempo, demonstrando que, em virtude dos diversos usos que o Lago Guaíba reúne, seria impossível, seria muito temerário emitir um licenciamento sem considerar todos esses usos, sem um zoneamento específico. A presidente da FEPAM, uma das rés na ação, afirma que nenhuma empresa está operando no Guaíba e que a fundação pretende assinar convênio com a URGS para fazer estudos sobre o impacto da retirada de areia do local. Enfim, a secretária Ana Perini, que até recentemente é secretária agora aqui do município de Porto Alegre, teve que voltar atrás. Ou seja, a ação judicial promovida pela Associação dos Amigos do Lamy e o Ministério Público Estadual proibiram o governo do estado de 2016, que nem lembro quem era o governador, não sei se era Ieda ou se era o Rigoto, não sei, de autorizar a mineração. Ou seja, desde 2016 o governo do estado poderia estar fazendo essa extração que ajudaria no escoamento da água, que ajudaria nas hidrovias, mas não pôde fazê-lo porque Ministério Público e Justiça Federal, enquanto não tiver o tal do zoneamento econômico ambiental, não pode autorizar. E agora eu te pergunto, está pronto o zoneamento econômico ambiental? Está para ficar pronto agora no final de 2024 ou já ficou pronto recentemente? Vamos continuar lendo as notícias. Depois disso, depois dessa notícia ali que tu acabou de ver, extração de areia permanece suspensa no Guaíba em Porto Alegre. Terceira turma do TRF julgou na semana o mérito do recurso. Desembargador vê práticas ilegais. Basicamente, fala que falta a questão do zoneamento
ecológico e econômico. Cara, é papel. A secretária já tinha ali aquele papel mostrando as cores onde poderia ter estudo e o desembargador aqui, a terceira turma, acabou mantendo a proibição de autorizar a extração. Em 2023, eu, como presidente da CUTAB, presidi uma reunião solicitada pela vereadora Fernanda Bach, na época ela estava no Podemos, para falar sobre esse tema, e a FEPAM não compareceu. Depois disso, o que nós tivemos em todo o Rio Grande do Sul em 2023 e 2024? As cheias. Essa aqui é a cheia de 2023, mostrando que a água chegou até os muros da Mauá, os muros aqui da Avenida Mauá. Então a água se extravasou para os lados e ela foi contida pelo muro, mas a água não foi tão alta a ponto de invadir o centro da cidade. E nesse momento ficou evidente a importância de fazer algum tipo de desassoreamento no Guaíba, retirada da terra do Guaíba. Por quê? Porque retirando essa areia do Guaíba, obviamente, essa água que ocupa todos os espaços ia ter um espaço em profundidade para poder ocupar. A água chegou até a orla de Ipanema, mas não foi muito mais do que isso. Isso foi em setembro de 23. Agora vamos ver o que aconteceu em maio de 2024. Mesmo local, como é que ficou? Basicamente, a água invadiu o centro da cidade, levou as casas ali junto às ilhas de Porto Alegre. Todo mundo sabe a tragédia que foi em Eldorado do Sul, em Guaíba, em Canoas. A água foi demais. Não estou dizendo que se tivesse feito a mineração desde 2016 ou se não tivesse parado em 2003, teria chovido menos ou teria sido menos desastroso. Embora seja intuitivo pensar que talvez um pouco menos a água teria avançado e ela teria escoado um pouco mais rápido. Isso é intuitivo, tá? E essa aqui foi o resultado do que aconteceu em 2024. A água impactou e acabou entrando cidade adentro e devastando muitas cidades no estado do Rio Grande do Sul. Depois disso, o que nós tivemos? Basicamente, ilhas de areia que se formaram na cidade. E essa aqui é uma foto de uma das ilhas aqui de Porto Alegre, que a areia acabou tomando conta e, inclusive, soterrando os veículos. Depois de todas essas atividades que nós observamos aqui, de chuva, falta de dragagem, falta de desassoreamento, começou alguns especialistas a falar que é necessário fazer a dragagem para navegação, não falava em retirada de terra para mineração. Depois disso nós tivemos também, começamos a ter problemas mais graves, como esse aqui, que foi o encalhe de alguns navios no Delta do Jacuí, que estava proibido por um tempo a questão da extração mineral, e também mais adiante nós tivemos mais recentemente o encalhe de alguns navios lá na divisa entre a Lagoa dos Patos e o Guaíba. Tivemos alguns navios que ficaram encalhados, precisaram de rebocadores em uma operação para retirada deles. Então, o que a gente observa desse caso aqui? É evidente que depois de décadas, pelo menos 20 anos, sem poder extrair areia dos cursos d'água, a areia vai se acumulando e se tornando primeiro um obstáculo para a navegação e depois um obstáculo para o escoamento da água. E aqui, literalmente, é um desses cúmulos que a gente consegue observar do gasômetro, olhando em direção a Guaíba, e uma das ilhas que nós temos no meio do gasômetro, essa ilha é de Porto Alegre, já está sendo formada ali uma outra ilha em função dessa falta de desassoreamento. Daí vai ter algum ecochita aí que diz que a gente não entende nadar, vai estudar, que vai dizer que essa areia não é própria para a construção civil, porque obviamente ele tem um incentivo ideológico para tentar desqualificar as pessoas que querem o desassoreamento e a mineração. Mas sim, ela é própria e ela pode ser utilizada para diversos fins, pode ser utilizado para aterro, pode ser utilizado para a construção de estradas, pode ser utilizado para a construção civil, e à medida que ele utiliza, faz a extração, ele vai classificar um engenheiro para ver qual é que é a utilização própria de cada um desses minérios e vai destinar para cada uma das colocações. Então, ficou aqui mais ou menos o resumo de tudo que foi feito até agora.
desde a proibição até chegar nesse momento. E, mais recentemente, o que acabou acontecendo? O governo do estado acabou anunciando 700 milhões para a dragagem. Num primeiro momento, eles tinham autorizado a dragagem lá na Lagoa dos Patos. Muito bom dia, 6h54 agora. Bom dia, Rio Grande, de volta com a notícia de que o governo gaúcho autorizou o início dos trabalhos para a dragagem de um trecho da Lagoa dos Patos, importante para todo o estado. A gente vai direto até a região sul para conversar com Augustine Tim. Augustine, bom dia aí para vocês na região sul. Que trecho é esse e por que ele é tão importante? Bom dia, Dani, bom dia a todos. É o Canal da Feitoria, um trecho que fica na hidrovia da Lagoa dos Patos que liga Rio Grande com Porto Alegre. Então, além de fazer conexão com os portos públicos, os principais portos públicos aqui do nosso estado, também faz conexão com terminais concedidos e privados. Esse Canal da Feitoria, ele fica basicamente entre Pelotas e São Lourenço, como a gente vai ver aí no mapa. São cerca de 17 quilômetros de extensão. Acontece que ali se formou um banco de areia. Isso acabou reduzindo a profundidade do canal. Opa! Eu ouvia falar dos ambientalistas e eco-retardado aqui de Porto Alegre que essa areia que descia lá da zona norte do estado não afetava o Guaíba, não afetava o Lagoa dos Patos. Como assim? Vou até ouvir de novo, peraí. De 17 quilômetros de extensão. Acontece que ali se formou um banco de areia. Isso acabou reduzindo a profundidade do canal. Com isso, muitas embarcações, muitos navios, eles acabam encalhando nesse trecho. No mês de abril, uma embarcação encalhou, outras 2 embarcações também já encalharam naquele local. E isso acaba impedindo, então, que as cargas, produtos como fertilizantes, sojas, combustíveis, eles sejam feitos pelas vias aquáticas, tendo que, então, serem transportados pelas rodovias. Então, essa dragagem, ela vem para ajudar nesse sentido. Vão ser retirados 1 milhão de metros cúbicos de sedimentos. Com isso, a profundidade desse canal ele vai aumentar para quase 5 metros e 20 centímetros. Enfim, essa é a dragagem que foi anunciada para a Lagoa dos Patos. Mas depois de atolar alguns navios aqui no Guaíba, literalmente eles encalharam no Guaíba, o governo do estado finalmente anunciou 731 milhões para dragagem. Dragagem não é mineração. Dragagem é simplesmente pegar areia e jogar para o lado para abrir uma hidrovia. Pelo menos vai parar, se conseguirem fazer isso a tempo, essa baixaria dos navios ficarem encalhados. Mas o governo do estado está pelo menos 20 anos atrasado no processo de desassoreamento, dragagem, limpeza e mineração das nossas hidrovias. Então, se tu gostou desse vídeo, se tu achou que foi completo, não te esquece de me seguir, Gessé Sangali, Direita de Verdade, aqui no YouTube.